Estamos, pelas manhãs, estudando o livro de Atos com o pastor Marcos e durante os cultos da noite, estudamos o livro de Gênesis também com o pastor Marcos. Quando nós não temos o pastor Marcos no púlpito, nós estudamos com os outros pastores outros livros. Então comigo pela manhã, quando eu estou no púlpito pela manhã, nós estudamos a história do profeta Elias, que é um trecho do livro de Reis. À noite, quando eu estou no púlpito, nós estudamos o livro de Jonas, inclusive já estamos no finalzinho do livro de Jonas, falta pouco. 2 versículos apenas e nós já terminaremos o livro de Jonas. Quando os outros pastores assumem o púlpito, pastor Isaac, pastor Robson, pastor Thomas, quando eles assumem o púlpito, outros livros também são expostos sequencialmente. Eclesiastes, Timóteo, Ageu, então nós temos aí vários livros sendo expostos paralelamente nessa alternância que acontece no púlpito. Então, nesta manhã, nós teremos mais um episódio, avançaremos mais um pouco na história do profeta Elias, que está lá no livro de 1 Reis, que nós já começamos a estudar há muito tempo, e devagarinho, a cada oportunidade, nós vamos avançando e cobrindo essa história, que é uma história muito conhecida das crianças, por conta das EBFS, das EBDS, o próprio pastor Isaac, lá no primeiro isolamento rígido que nós tivemos, expôs toda a história do profeta Elias, adaptado para um contexto do departamento infantil. E nós, aqui com uma linguagem um pouco mais robusta, mais voltada para os adultos, de maneira mais detalhada, nós vamos caminhando versículo por versículo em cima da exposição de 1 Reis. Então abra aí a sua Bíblia comigo, vamos nos ajeitar aí para fazer a leitura do texto do qual estudaremos hoje, que é 1 Reis, capítulo 19. Nós leremos aí os versículos de 1 até 18. É um trecho grande, mas nós já estudamos metade desse trecho em uma ocasião passada. Nós já estudamos os versículos 1 a 8 numa ocasião anterior, e se você não viu esse vídeo, se você não viu essa aula, você pode procurar no YouTube, lá no YouTube da Igreja Baixista e Redenção. Talvez você esteja vendo já pelo nosso canal, ou se você está no Facebook, dá uma corridinha lá, se inscreva lá. Se você não viu esse vídeo, você pode encontrar esse vídeo lá no canal do YouTube, na nossa aba de Escola Bíblica. Tem lá 1 Reis 19, de 1 a 8. E agora, nós vamos ler e estudar a sequência, que vai dos versículos 9 até o 18. Mas nós vamos ler o capítulo todo para nós entrarmos aí na linha de atividade do que o livro quer dizer, ok? Então vamos entender aí o roteiro, vamos entender o que está acontecendo aqui e o que o autor de Reis registrou aqui. Tudo certo aí com a transmissão? Acho que não dá, mas vamos ver aí. Comentem aí no Facebook se estão conseguindo ouvir bem para a gente ter uma noção. Nós estamos testando algumas plataformas alternativas de transmissão. Na verdade, alternativas não. Nós já temos essas plataformas há muito tempo, mas estamos adaptando a forma de transmitir os cultos online. Então, se vocês puderem nos dar um feedback aí nos comentários, falando, olha, a transmissão está boa, estamos conseguindo ouvir tudo, o som está claro, a imagem está boa, se vocês puderem nos dar esse retorno, ajuda muito. Nós temos equipamentos, temos recursos aqui que estamos empregando na transmissão dos cultos, mas temos algumas limitações técnicas, por exemplo, a internet. Todo mundo em casa assistindo Netflix, fica difícil, né? Pessoal agora nos cursos da noite, por exemplo, a reunião dos jovens aos sábados, também os cursos de domingo à noite, pessoal está em casa agora, ao nosso redor aqui, consumindo a banda da internet da região, vendo as séries do Netflix, da Amazon Prime, do Disney Plus, né? Todo mundo vendo aí os filmes e as séries desses streamings. E isso, claro, consome a nossa internet. Então, eventualmente, há uma congelada na imagem, aí volta, nós estamos tentando adaptar. Aí do modo mais eficiente possível, mas, eventualmente nós temos algum problema técnico ou alguma limitação técnica. Então, fique à vontade para nos dar esse feedback, não vai ser uma transmissão perfeita. Eventualmente tem alguma falha aí no meio do caminho por conta desses fatores externos a nós. Mas fica à vontade para nos dar esse retorno e nós vamos otimizando aí essas ferramentas, tá ok? Então vamos lá para 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler os versículos de 1 a 18. Acompanhe aí na sua Bíblia. Se por acaso a imagem travar, de algum modo, você continua a leitura e depois você entra junto comigo quando eu voltar, tá ok? Então 1 Reis 19 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo, quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprover. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste.
a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se. Para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Ali, entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, o girás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus abençoe o nosso tempo de estudo para que Ele acalme o nosso coração e nos dê foco aqui. Vamos orar. Pai, nós estamos agora diante da Sua palavra. Dá-nos a reverência adequada, dá-nos a postura certa, dá-nos um tempo aqui de estudo bíblico com qualidade. Que a Sua palavra fale aos nossos corações, que nós possamos ser desafiados, encorajados, exortados. Nós pedimos, Pai, que o Senhor sustente todos os recursos envolvidos na transmissão da Sua palavra, para que ela chegue nos lares com clareza, para que ela chegue nas casas de forma cristalina, e isso envolvendo o recurso humano, que sou eu, bem como os recursos daqueles que estão também, o pastor Thomas, o Douglas, que estão transmitindo a reunião, os recursos tecnológicos empregados para isso. Enfim, Senhor, que todos esses recursos sejam usados poderosamente pelo Senhor para que a Sua palavra chegue mais longe, transformando e edificando vidas por meio da ação do Seu Santo Espírito. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui no trecho que nós lemos? Como eu já disse, nós já estudamos os versículos de 1 até o 8, e agora nós precisamos estudar os versículos de 9 a 18, que é a sequência da história. Mas se os irmãos se recordarem, nós estávamos na primeira vez que estudamos esse trecho, esse capítulo, falando a mensagem central, que a mensagem central desse texto é a seguinte: a oposição do ímpio não impede a ação de Deus. O capítulo 19, dos versículos 1 a 18 fala para nós isso, ensina para nós essa grande verdade. Essa verdade principal, essa mensagem central, que a oposição do ímpio não impede a ação de Deus. E por que nós destacamos essa mensagem central neste capítulo? Os irmãos devem se recordar que, desde o capítulo 17, quando Elias aparece, acontecem uma série de eventos. Dentre esses eventos, Elias diversas vezes confronta Acabe e chama Israel ao arrependimento. Israel, o reino do norte, havia se desviado, estava adorando a Baal e com isso a ira de Deus veio sobre o povo porque eles foram infiéis à aliança, e Deus enviou uma seca prenunciada por Elias. Essa seca
Durou 3 anos e meio, uma seca que a ela perdurou muito tempo. Para uma sociedade agropastoril, isso era terrível. Era um verdadeiro despencar da Bolsa de Jerusalém, não da Jerusalém do Sul, da Bolsa de Samaria, da Bolsa de Israel, das cidades ali de Israel. Tudo detonado, destruído ali por conta da seca, a ponto do próprio Acabe ter que sair à procura de água para os seus animais. Elias volta para Israel, retorna de onde ele estava, de onde Deus estava sustentando Elias. Elias volta para Israel, chama Acabe ao arrependimento, o povo ao arrependimento mais uma vez. Então nós temos aquele grande embate no Monte Carmelo, famoso episódio do Monte Carmelo. E ali, naquela ocasião, Deus envia fogo do céu. O povo percebe que os profetas de Baal eram mentirosos, que Baal não era um deus, coisa nenhuma, era um ídolo falso. O povo, junto com Elias, mata os profetas de Baal e então nós temos uma revolução iniciando. Pelo menos é o que Elias pensava. E Elias então, diante daquele cenário, ele sobe ao monte, ora a Deus e vem a chuva. A chuva vai chegar. E Elias fala para Acabe: corre para o seu palácio porque vem chuva boa aí. Vem uma grande chuva. E Elias então pensa que finalmente o povo havia despertado. Finalmente o povo de Israel havia acordado. Finalmente eles abandonariam os ídolos e se voltariam para o Deus de Israel. Se voltariam para Javé. Mas para a frustração de Elias, quando Acabe conta o que aconteceu para Jezabel, sua esposa pagã, sua esposa mega pagã, quando Acabe conta isso para Jezabel, tudo o que aconteceu no Monte Carmelo, a chuva que estava caindo e tudo mais. Quando Jezabel fica sabendo disso, ao invés de se arrepender, ao invés de se converter ao Deus Israel, Jezabel promete a cabeça de Elias numa bandeja. E ela fala que mataria Elias em menos de 24 horas. E você vê então Elias frustrado, cansado, depois de um dia intenso de atividades no Monte Carmelo, depois de matar aqueles profetas, o que não deve ter sido uma tarefa fácil, depois de correr à frente da carruagem de Acabe, fugindo da chuva, ele recebe essa ameaça de morte. Ele está frustrado, ele está desmotivado. Israel não se arrependeu coisa nenhuma. A ordem que vem de cima é que a idolatria continue, então Elias foge, e ele as foge para o Monte Sinai, ou Monte Horebe, mencionado aqui no versículo 8. E nós já estudamos, então, esse capítulo dos versículos 1 a 8, onde nós estudamos especialmente a parte da oposição dos ímpios. Nós vimos na última aula que estivemos em 1 Reis 19, que a oposição do ímpio traz efeitos ao servo de Deus. O servo de Deus eventualmente fica desmotivado. Nós vimos que essa ameaça às vezes é uma ameaça violenta, uma perseguição cruel. Mas nós vemos que Deus continua sustentando o seu povo como Deus sustenta Elias aqui nessa jornada até o Sinai. E agora nós vamos focar na ação de Deus. Na aula anterior, nós focamos na oposição do ímpio, que aqui é resumida, é simbolizada, é representada pela postura de Jezabel e de Acabe e de todo o povo de Israel, que parece que vai continuar pagão. Mas isso foi na aula passada, essa oposição. Agora nós vamos ver a ação de Deus. Porque a nossa mensagem central, você deve se lembrar, sempre ter isso em mente, é a seguinte: a oposição do ímpio não impede a ação de Deus. E agora nós vamos ver como é a ação de Deus. Nós vamos perceber, ao longo desses versículos, 2 atributos de Deus que são manifestos na administração da história. O modo como Deus administra as suas ações, o modo como Deus executa as suas ações aqui nos versículos 9 a 18. Esses versículos mostram para nós 2 atributos de Deus, e são atributos que ficam muito evidentes aqui no texto e que certamente têm uma aplicação prática monstruosa para nós, uma grande aplicação para nós. E quais são esses 2 atributos de Deus que são manifestos na administração que Deus faz da história, no modo como Deus age na história? Quais são esses 2 atributos? Em primeiro lugar, nós vemos aí dos versículos 9 até metade. Do versículo 12, nós percebemos a ira zelosa de Deus. Deus tem uma ira zelosa. Isso significa dizer que a aliança que Deus tem com o seu povo aqui, com Israel, é cara aos olhos de Deus, é preciosa aos olhos de Deus. E as ofensas feitas ao caráter santo de Deus, a idolatria do povo aqui, que é uma ofensa, a fidelidade de Deus, a aliança de Deus, isso não fica barato. Deus não deixa isso passar batido. Deus não faz vistas grossas a isso. O juízo de Deus, por vezes nós
Vamos ver aqui algumas expressões disso: o juízo de Deus por vezes. A disciplina de Deus por vezes é violenta, é agressiva, é espetacular, no sentido de algo que é grandioso. É algo que forma um espetáculo. Aqui de expressões da natureza, de fenômenos da natureza aqui. Porque Deus tem uma ira zelosa. E na administração que Deus faz da história, nós percebemos essa ira zelosa operando por vezes, ao longo da história de Israel, e nós veremos outros momentos em que isso aconteceu e que vai acontecer também. Então nós percebemos que na administração que Deus faz da história, essa ação de Deus que não é impedida pelo ímpio, nós vemos aqui que essa ação envolve uma ira zelosa. Mas o segundo atributo de Deus, que fica evidente aqui no texto, e está dos versículos 12 até o versículo 18, é a soberania discreta de Deus. E o que eu quero dizer com soberania discreta? Deus, no controle da história, controla todos os detalhes. Deus controla tudo, absolutamente tudo. E muitas vezes nós não conseguimos perceber isso de modo claro. Nós sabemos dessa verdade porque a Bíblia nos diz, mas às vezes essa soberania opera de modo discreto. Essa soberania às vezes opera em detalhes que muitas vezes nós não percebemos, que fogem aos nossos olhos. É como algo que acontece nos bastidores, é como algo que acontece atrás da cortina, e quando a cortina se abre, o cenário já está todo montado ali. E nós vamos ver que isso acontece aqui na narrativa dos versículos 9 até o versículo 18. Deus controla todos os fatores da história. Deus administra todos os detalhes da história. E muitas vezes nós nem nos damos conta disso. E Deus está operando aí. Isso. Tanto em nível internacional, universal, pensando na história das nações, na história do universo, como pensando na nossa vida pessoal, na nossa vida individual também. Notem aqui, é dito ao profeta Elias que ele teria um sucessor, que seria Eliseu. Isso é algo pessoal. Claro, envolve o ministério colocado ali diante de Israel. É algo grandioso, profeta de Deus colocado ali diante de Israel. Mas a nível pessoal, Elias descobre. Aqui, olha só, Deus está trabalhando, Deus está colocando um sucessor ao meu ministério, que é Eliseu. Então, em nível grandioso, em nível universal da história universal, ou em níveis pequenos, pessoais da nossa história individual, nós percebemos essa soberania discreta que nem sempre faz grandes alardes, nem sempre aparece de modo espetacular. Há um contraste aqui. Há um contraste entre os fenômenos grandiosos pelos quais Deus opera muitas vezes e formas mais discretas da soberania de Deus se expressar ao longo da história. Então são esses dois atributos que nós devemos ter em mente: a ira zelosa de Deus e a soberania discreta do Senhor. Tudo isso mostrando para nós que a oposição do ímpio não impede a ação de Deus. Vamos ver então os versículos com mais detalhes. Acompanhe comigo nos próximos minutos como essa mensagem central e como esses atributos de Deus podem ser percebidos aqui no texto. Se você ainda não compartilhou esse vídeo no Facebook, no grupo da família, nos grupos de WhatsApp, agora é a hora de você fazer isso. Você já deveria ter feito, na verdade, mas se você ainda não fez, agora é a hora para que o pessoal pegue a parte maior do estudo bíblico. Então vamos ver aí o que diz os versículos 9 a 18. Em primeiro lugar, nós vamos ver a ira zelosa de Deus. O texto começa falando assim. Aqui Elias está no Monte Horebe, no Monte Sinai, e o versículo 9 fala que ali ele entrou numa caverna onde passou a noite. A península do Sinai é uma península repleta de montanhas. É um lugar cheio de montanhas. O Douglas, diácono da nossa igreja, provavelmente vai projetar aí uma imagem para vocês mostrando como é aquela região, aquela região do deserto do Sinai, da cadeia de montanhas do Sinai, ali da península do Sinai, onde, quando a gente fala de deserto, a gente pensa numa coisa meio Saara, mas ali você tem montanhas de pedra, né? E essas rochas, essas montanhas rochosas aí formam muitas vezes cavernas naturais, formam muitas vezes lugares onde, ao longo da história aí de Israel, do povo judeu ali, daquela região, nós vemos o povo usando essas cavernas, algumas pessoas usando essas cavernas como Elias faz aqui. E provavelmente, então, nesse cenário que vocês estão vendo aí, Elias estava num desses montes. Nós não sabemos exatamente onde. É o Monte Sinai. Nós temos uma ideia da cadeia de montanhas ali do Sinai, aquela península. E em algum lugar dessa península, dessa cadeia de montanhas, Elias estava lá e muito provavelmente
Nessas formações naturais aí da região, Elias se protegeu, numa dessas cavernas naturais que se formam aí. E o texto fala que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E essa pergunta, se vocês repararem, se repete no versículo 13, onde Deus pergunta novamente para Elias depois dos fenômenos que acontecem aí. Deus pergunta para Elias: O que você está fazendo aqui, Elias? E aqui essa pergunta parece que não é uma bronca. O tom no qual Deus conduz a conversa. Aqui, o tom no qual Deus faz esse questionamento e leva adiante. A conversa não parece um tom de bronca, mas parece uma condução graciosa de Deus para que Elias exponha o que está passando no seu coração, para que Elias exponha as suas questões, para que Elias exponha o que está acontecendo dentro dele. É evidente que Deus já sabia o que estava acontecendo. Aqui, Deus não faz uma pergunta, a fim de receber informações porque ele não sabe o que estava acontecendo. Nós sabemos, pelo relato bíblico, que Deus sabe das nossas palavras antes mesmo delas chegarem à língua. Então, evidentemente Deus sabia o que estava se passando no coração de Elias. Mas nós vemos que nessa condução graciosa que Deus faz dos seus servos, sem forçá-los a responder contra a vontade deles ou sem fazer o uso frio e impessoal da sua onisciência. Deus sabe de tudo, mas ele não faz um uso frio e impessoal da onisciência. Não, pelo contrário, ele usa a sua onisciência para interagir conosco. É muito legal ver isso, que esse atributo magnífico de Deus, grandioso de Deus, que é a sua onisciência, não serve para nos afastar de Deus. Pelo contrário, serve para nos aproximar dele, porque Deus faz uso da sua onisciência, não de uma maneira fria e impessoal, apenas como informações técnicas, e sem interagir com os seus servos. Não, ele pergunta aqui para Elias, mesmo sabendo o que se passava no coração de Elias, porque ele quer ouvir. Ele quer que Elias exponha a sua questão. E isso parece ser um modo de Deus agir constante. Parece que Deus, várias vezes, ao longo da Bíblia, age dessa maneira. Mesmo sabendo do que se passa no coração dos seus servos, ele deseja que os seus servos exponham aquilo a ele. Nós percebemos esse modo de Deus agir. Deus quer que nós, como servos dele, exponhamos verbalmente de maneira integral, de maneira aberta, de maneira humilde, o que se passa no nosso coração, que nós nos derramemos diante dele e falemos aquilo que se passa dentro de nós. O livro dos Salmos mostra isso para nós. Vários salmos onde nós vemos o salmo está abrindo o coração diante de Deus, sabendo que Deus já sabe de tudo aquilo, mas aquilo tem um efeito positivo na relação do homem com Deus. O próprio Jesus fez isso no Novo Testamento. Se vocês lembrarem dos relatos dos evangelhos, por exemplo, lá em Lucas 8, você deve se lembrar do relato daquela mulher que toca Jesus no meio da multidão. E Jesus fala: alguém me tocou. E aí os discípulos falam: mas, Senhor, tem uma multidão aqui, é evidente que todo mundo te tocou, não dá para saber uma pessoa que te tocou. E então Jesus questiona: não, mas eu sei que alguém me tocou. Por quê? É óbvio que ele sabia quem tinha tocado ele. Ele sabia o nome, o CPF, o RG, o tipo sanguíneo, tudo daquela mulher. Mas ele quer que aquela mulher se exponha. Ele quer que aquela mulher proclame verbalmente a sua fé. E Jesus faz isso. E ainda hoje, no nosso relacionamento com Deus, isso é verdadeiro. Nós nos aproximamos de Deus sabendo que ele já tem conhecimento de tudo, mas que ele deseja que nós coloquemos as nossas questões diante dele. E parece que Deus conduz Elias nesse sentido aqui. Vejam o trato gracioso que Deus tem com os seus servos. Então ele pergunta: ali, Elias, o que você está fazendo aqui? E o versículo 10 continua: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Nas nossas versões, não tem-se muito o que eu falei aqui no versículo 10. Mas o versículo 10 é igualzinho ao versículo 14. E no versículo 14, as nossas traduções colocaram: tenho sido em extremo zeloso, que é o sentido das palavras que aparecem no hebraico. Então, os versículos 10 e 14 são idênticos. E eu não sei por que os tradutores não colocaram aqui o muito. Há uma ênfase aqui no hebraico. Elias está falando que ele era muito zeloso. E talvez, numa leitura corrida, nós pensemos, nós imaginemos que o zelo de Elias aqui, que ele era alguém muito zeloso, parece ser, numa leitura corrida, um sinônimo de fidelidade. Então Elias está falando assim: olha, eu sou muito fiel, eu permaneço obediente.
a Deus em contraste com os idólatras de Israel, em contraste com o paganismo no qual Israel se colocou. Eu continuo fiel a Senhor. Eu tenho sido fiel, tenho sofrido até por conta disso. Mas ainda que esse sentido seja possível, ainda que nós vejamos zelo aqui, a palavrinha usada aqui traduzida como zelo, ainda que nós possamos ver aqui no contexto um aspecto de fidelidade, parece que a palavra que aparece aqui, a palavra hebraica que é empregada aqui, tem um sentido um pouco mais agressivo, tem um sentido um pouco mais forte, que não é tanto a ideia de uma fidelidade. Pode envolver fidelidade, mas é algo que algumas pessoas usam o sinônimo para facilitar, que é o ciúmes. Você fala, nossa, ciúmes. Mas não é o ciúmes daquele casal de namorados que fica, nossa, aquela coisa meio infantil. Não é esse tipo de ciúmes que aparece aqui. Não é esse tipo de zelo que está dizendo aqui. A ideia é de uma ira. É de uma raiva que consome diante daquilo que é errado. Trata-se da reação que nós temos quando algo que para nós é precioso é ameaçado. Essa é a ideia de zelo aqui. Eu tenho algo que é precioso, isso é ameaçado, isso é ofendido. E isso cria em mim uma reação. Isso desperta o meu zelo. Por isso que algumas pessoas falam aí dos ciúmes. O namorado ou a namorada vê o outro lá de papinho estranho, eles ficam com ciúmes. Por quê? Aquilo que é precioso está sendo ameaçado e desperta algo dentro de nós. E aqui parece que o sentido é esse. Elias está falando, olha, existe algo que é precioso para mim e isso está sendo ameaçado, isso está sendo ofendido e isso me leva à ira. Então nós vemos aqui que Elias está expressando mais uma de suas emoções, provavelmente. Nós já vimos que Elias estava frustrado, cansado, desmotivado, abatido. Mas a cesta de emoções de Elias não contém apenas essas coisas um pouquinho mais para baixo, essas coisas um pouquinho mais tristes. Não, existe uma raiva. Também, Elias está irado com a postura de Israel. Ele vê a infidelidade persistente do povo e ele fala, não é possível. Diante de tudo o que aconteceu, o povo ainda continua ofendendo ao Senhor. Vídeos de Isabel, vídeos de Acabe, vídeos de altares. Não é possível. E é interessante observar que no caso de Deus, esse zelo também existe. Por isso que aqui parece que o sentimento de Elias é essa ira, essa raiva, essa reação a algo que é precioso e está sendo ameaçado e ofendido. Porque Deus também tem um sentimento parecido com esse. Deus também expressa essa realidade. A idolatria ofende a fidelidade de Deus, ofende a aliança que Deus faz. Vejam, por exemplo, em 1 Reis capítulo 14, versículo 22. Olha isso aqui aplicado a Deus, no livro de Reis. 1 Reis 14, 22. Diz assim, fez Judá o que era mal perante o Senhor e com os pecados que cometeu provocou a zelo mais do que fizeram seus pais. Aqui, é uma reação. O povo fez o que era mal perante Deus e Deus reagiu a isso porque algo que era precioso para Deus foi ameaçado. A fidelidade, a aliança, a obediência aos mandamentos, isso é caro a Deus, isso é precioso para Deus, isso estava sendo atacado. Então Deus se levanta, Deus se ira, Deus tem esse zelo aceso em si. Nós vemos isso também em Deuteronômio, se vocês abrirem lá rapidamente em Deuteronômio. No capítulo 32, vocês vão ver essa postura também associada a Deus, essa realidade associada a Deus. Depois vocês podem ver aí os versículos 10 até 25. É um trecho longo, mas eu quero destacar os versículos 16 e 21. Vejam os versículos 16 e 21. Com deuses estranhos, aqui falando de Israel, da história de Israel. Com deuses estranhos o provocaram a zelos com a abominação. O irritaram. Veja que esse sentimento, essa ira, essa raiva por conta da infidelidade do povo. Versículo 21 diz assim, a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei às elos com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei. A ira. E no contexto de Deuteronômio 32, nós percebemos aqui o juízo de Deus vindo sobre um povo que era pagão, sobre um povo que era idólatra, que tinha abandonado a Deus. Vocês veem também essa realidade no Salmo 78. Percebam como parece que esse é o sentimento de Elias aqui. Salmo 78, versículo 58, diz assim, pois o provocaram com os seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. De novo aqui, zelo é mais uma palavra no sentido de algo que está sendo ofendido, ameaçado e que causa uma reação de ira.
de raiva, de indignação. Parece que esse é o sentimento de Elias aqui, um sentimento que é aplicado ao próprio Deus muitas vezes. Elias está partilhando de algo que o próprio Deus experimenta, que o próprio Deus sente. E por que Elias está virado? Vem a explicação. Ele fala aí no versículo 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, mostrando que Elias, ao contrário de Israel, reconhecia a realeza e a autoridade de Deus sobre tudo. E ele fala por quê? Aí vem a explicação. Por quê? Ele está com aquilo? Vem a explicação. Porque esse sentimento tomou conta de Elias. Ele dá o porquê. Ele fala por que os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada? E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Tudo que Elias fala aqui é verdadeiro. Em primeiro lugar, ele fala que os filhos de Israel deixaram a aliança. É verdade. Eles se entregaram à adoração a Baal. E com isso, por causa disso, veio a seca como um castigo ali que já era prenunciado pela aliança mosaica. Se vocês não me adorarem outros deuses, eu vou enviar a seca. E a seca veio. Então, de fato, o povo abandonou a aliança de Deus, rejeitou a aliança com Deus. Elias também fala que eles derrubaram os altares, e é verdade. Lá no episódio do Monte Carmelo, nós vemos que Elias, quando chega a sua vez de orar a Deus, Elias pega algumas pedras e restaura um altar antigo que provavelmente foi derrubado por conta da instalação da adoração a Baal aos outros deuses. Mas, de fato, o povo abandonou a Deus e derrubou os altares. Não queriam saber nada a respeito de Javé, a respeito do Deus de Israel. Elias fala também que os israelitas mataram os teus profetas à espada. Verdade também. Jezabel deu ordens para que os profetas fossem assassinados. E no final Elias fala, e só eu fiquei, ou eu fiquei só. Elias já havia dito isso lá no Monte Carmelo. Ele fala, só estou eu aqui agora, como profeta do Senhor. E apesar dele ter ouvido lá no episódio que antecede o embate do Monte Carmelo que Obadias havia protegido 100 profetas de Deus, escondendo-os em cavernas, para que eles não fossem mortos por Jezabel, ainda que existissem. Aí esses 100 profetas, parece que a ênfase de Elias aqui é no ministério público. Ele está falando assim, olha, quem que fala publicamente? Quem que denuncia Acabe e Jezabel? Publicamente? Quem que dá a cara para Jezabel? E para Acabe bater? Sou eu. Eu sou o único que faz isso aqui em Israel de modo público, de modo aberto, sem medo. Então, ainda que Elias soubesse que ele não era o único fiel a Deus no meio daquela nação, ele está olhando aqui para o ministério público dele falando, olha, só aqui em Israel eu só sei de mim que faz esse tipo de coisa, que denuncia Acabe e Jezabel e os pecados do povo. Então tudo que Elias fala aqui parece ser verdadeiro. E aí nós chegamos nos versículos 11 e 12. Olha só o que diz. Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçavam as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicil tranquilo e suave. Nós percebemos aqui, nesses versículos, ações violentas, fenômenos naturais violentos, fortes, impactantes, agressivos. Nós vemos um vendaval que vem sobre o monte ali. Então você imagina aquelas cadeias de montanhas e um vendaval vindo de maneira que as rochas se desprendiam das montanhas e a coisa ia ficando feia. Aquele vendaval vindo. Depois eu tenho um terremoto e depois do terremoto você tem fogo. Então é um cenário apocalíptico. É um cenário de proporções cinematográficas. É uma coisa intensa acontecendo ao redor de Elias. Só que o texto é curioso, parece enigmático. Eu admito que sempre que eu li esse texto em outras ocasiões eu ficava aqui pensando comigo. Mas o que isso quer dizer? Porque é enigmático, é um pouco enigmático isso aqui. O que Deus quis dizer para Elias. Com essas expressões aqui da natureza, com fogo, com vento, com terremoto, o que acontece aqui? Como ele responde a isso? Por que Deus faz isso? O que significa isso? O que significa o vendaval, o terremoto, o fogo? Bom, quando nós olhamos para o Antigo Testamento como um todo, nós percebemos várias vezes esses fenômenos acontecendo, Deus enviando esses fenômenos. O vento, o vendaval, o fogo, o terremoto. E isso está associado a essas
Ações violentas estão associadas à chegada imponente de Deus. Quando o Senhor dos Exércitos chega, quando Deus chega, quando Javé se apresenta ao povo, nós temos esses fenômenos acontecendo aqui com o intuito de incutir temor no povo. Inclusive, alguns fenômenos semelhantes a estes que ocorreram aqui com Elias aconteceram naquele mesmo lugar, naquela mesma região, anos antes, quando o povo de Israel estava com Moisés lá no Monte Sinai. Se vocês olharem lá, Êxodo, capítulo 19, acompanhem comigo, vocês vão ver que isso possivelmente era algo conhecido do profeta Elias que tem alguma conexão com o que está acontecendo aqui. Naquele monte, certa vez, esses fenômenos apareceram. E olha só como isso mostra o anúncio poderoso que deve incutir temor, o anúncio da chegada poderosa de Deus. Olha só, Êxodo 19, versículos 16 a 19. E ao amanhecer do terceiro dia, Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia num trovão. Então, isso já aconteceu de modo muito semelhante lá atrás com o povo de Israel. São expressões do poder de Deus, manifestações do poder de Deus, da presença imponente de Deus. Você não pode ser indiferente a isso, porque Deus quer incutir temor. Quando eu chego, quando eu me relaciono com o povo, quando eu me relaciono aqui com Moisés, essas expressões mostram o meu poder, a minha fúria. E essas expressões, além do que acontece aqui em Êxodo, nós percebemos que elas também estão associadas ao juízo de Deus, ao juízo que Deus ministra contra os seus inimigos. Veja o Salmo 18. Vamos fazer aí uma rápida passada por esse texto e também por um texto de Abacuque para ver e entender o que significa tudo isso que está acontecendo, porque é enigmático. É uma passagem que nós ficamos meio sem entender o que está acontecendo ali. No Salmo 18 nós lemos o seguinte. Salmo 18, versículo de 6 a 15. Diz assim, Salmo 18, versículo 6, prestem atenção. Na minha angústia invoquei-o Senhor, gritei por socorro a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Ok, então. Até aqui. Beleza, algo bom. Deus ouviu nosso clamor, legal. Mas veja como foi a resposta. A reação de Deus aqui na sequência do Salmo. Deles saíram brasas ardentes. Baixou-lhes os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto, em que se ocultou. Escuridade de águas espessas. Nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas. E se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfogar das tuas narinas. Lembre que nós estamos falando aqui da expressão da ira zelosa de Deus. Deus é zeloso, Deus é alguém que zela pela sua aliança, que se ira quando essa aliança é ofendida, quando essa aliança é desprezada. E como Deus expressa isso? Muitas vezes por meio desses fenômenos naturais que estão acontecendo com Elias. Veja também, Abacuque no capítulo 3, Abacuque 3. Diz assim, Abacuque 3.1, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã. Vem o santo. A sua glória cobre os céus. A terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante. Dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para, e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes. Primitivos, os volteiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos.
E aí a narrativa continua falando dessa ação poderosa de Deus, dessa ira que se revela na criação, desses fenômenos naturais que envolvem o tremor, o fogo, o vendaval e tudo mais. Então nós percebemos aqui que essas expressões que o autor de Reis coloca para nós que aconteceram ali com Elias são expressões da ira de Deus também. Trata-se de um Deus poderoso, digno da realeza, o Senhor dos exércitos, que quando ele chega, ele impõe a sua presença de modo indescritível, de modo espetacular, e que muitas vezes desse mesmo modo ele ministra juízo aos inimigos de Israel e ministra disciplina ao povo também. Então parece que o que acontece aqui, perceba, é uma semelhança do que está acontecendo com Elias. Elias está indignado, o zelo de Elias o está consumindo. E Deus mostra para Elias que ele também sabe levantar a voz, que ele também tem esse sentimento de ira, que ele também sabe o que é estar indignado por conta do pecado do povo, que rejeita o Senhor dos exércitos, que levanta os pulsos contra o Senhor dos exércitos. Deus envia fogo, vendaval e terremoto, mostrando: eu sei o que é isso. São expressões da minha ira também. Então a provável vontade de Elias, aqui quando ele apresenta sua causa para Deus, quando ele apresenta sua causa para Javé, a provável vontade de Elias é que Deus faça com o povo o que aconteceu lá em Deuteronômio, o que acontece ali nos profetas, no Salmo. Senhor, manda fogo, consome. Faz com que o povo se arrependa, volte ao Senhor, que eles atentem a sua ira. O Senhor é um Deus zeloso, eu tenho sido zeloso, isso tem me ofendido, imagina o Senhor então. Então parece que há uma semelhança de sentimentos aqui. Mas o texto fala que em todos esses fenômenos naturais, o Senhor não estava. É uma expressão curiosa também. Veio o vendaval? Deus não estava no vendaval. Veio o terremoto? Deus não estava no terremoto. Veio o fogo? Deus não estava no fogo. E o que quer dizer isso? Bom, isso nos ensina que apesar de Deus se irar, apesar de Deus expressar a sua ira nesses termos, muitas vezes, nem sempre Deus faz isso. No modo de Deus administrar a história, por vezes ele manda terremotos, fogo, vendaval, mostrando a sua presença poderosa, que deve ser respeitada, reverenciada, e trazendo juízo e disciplina ao povo e às nações inimigas de Israel. Mas nem sempre Deus faz isso. Nem sempre Deus está no vento, no terremoto ou no fogo. Nem sempre Deus age dessa forma. E nós aprendemos com isso que nosso Deus é um Deus que se ira. Sim, é claro, ele é um Deus zeloso. Pela sua santidade, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua aliança. Deus zela pelo caráter santo dele, e as ofensas feitas a Deus não passam batido. Deus nem ignora essas ofensas. Mas nem sempre Deus traz o castigo nesses termos que aparecem aqui. Nem sempre Deus expressa sua ira nesses termos que aparecem aqui. Nem sempre Deus age dessa forma. Mas é certo que ainda que nós não vejamos Deus agindo dessa forma hoje, nós não vemos Brasília pegando fogo, nós não vemos Brasília lá na bancada evangélica, aquela bancada idólatra, aquela bancada que nem de crente é. Nós não vemos Deus trazendo juízo. Ali, nesses termos aqui, Brasília tendo terremoto, vendaval, fogo. Nós não vemos isso acontecendo com os pagãos hoje, com os incrédulos que nos atormentam. Nós não vemos Deus despejando a sua ira nesses termos. Nós sabemos que Deus despeja, sim, a sua ira sobre a humanidade. Nós aprendemos isso em Romanos 1. O fato de Deus entregar o povo à promiscuidade do povo, isso já é uma expressão da ira de Deus. Mas nesses termos catastróficos, espetaculares que aparecem aqui, nós não vemos isso acontecendo hoje. Pelo menos não com frequência. Me recorde num episódio recente da história em que isso tem acontecido. Mas o fato de Deus não agir dessa forma sempre, e parece que não age dessa forma hoje, não deve tirar da nossa mente, ou melhor, não deve nos fazer esquecer. Nós não podemos esquecer que um dia Deus agirá dessa forma catastrófica novamente, derramando a sua ira sobre todo o mundo ímpio. Nós lemos em Apocalipse. Nós vemos as taças da ira de Deus sendo derramadas. E quando nós vemos o relato de Apocalipse, nós vemos terremotos. Nós vemos fogo, nós vemos catástrofes naturais dizimando a humanidade, expressão da ira de Deus contra o pecado em termos de catástrofes, em termos espetaculares, em termos de fenômenos naturais nunca antes vistos. Um dia Deus vai derramar a sua ira nesses termos aqui novamente. Deus expressará também a sua ira em termos eternos. Quando nós olhamos para o Apocalipse, para o que vai acontecer ali, nós lembramos, Deus não é indiferente.
ao pecado do homem. E um dia Deus vai derramar essa ira de modo catastrófico e isso vai se estender para efeitos eternos. A ira de Deus será derramada em termos eternos. Se você olhar primeiro a Tessalonicenses, quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, você vê ali uma expressãozinha que nos lembra disso. Se você ainda está debaixo da ira de Deus, você não pode tratar isso como se fosse algo dispensável, algo que você ignora, não é? A ira de Deus não pode ser ignorada. Quando Deus se apresenta, a sua presença é uma presença que tem que incutir temor em nós. Quando Deus despeja sua ira, não queira estar perto. Não queira estar perto quando Deus derrama sua ira nesses termos que são apresentados aqui no Monte Sinai. E veja como isso nos lembra da ira eterna de Deus. Veja aqui a 1 Tessalonicenses. Versículo 8 diz assim: proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir-lhes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Há uma ira reservada para o futuro. Há uma ira escatológica. Essa ira vai se expressar em termos catastróficos, fenômenos naturais. A criação será desfeita. E essa ira também se expressa em termos eternos. E Jesus é quem livra dessa ira. Por isso Paulo fala aos Tessalonicenses: vocês abandonaram os ídolos, se voltaram ao Deus que salva vocês da ira vindoura. Você já está salvo da ira vindoura? Você já foi salvo dessa ira catastrófica, dessa ira espetacular e dessa ira eterna que virá sobre os ímpios, que virá sobre aqueles que rejeitam a Deus? Você já está livre dessa ira? Você já aguarda do céu a Jesus Cristo? Você já aguarda a volta dele? Você já se converteu ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, abandonando os ídolos? Se você não fez isso ainda, essa ira vindoura é para você. Seja em termos catastróficos, seja em termos eternos. Há uma ira reservada para você, porque nosso Deus é um Deus que mostra um dos seus atributos. É a ira zelosa. Não se brinca com a santidade de Deus. Deus não faz pouco caso da sua santidade, da sua aliança, da sua fidelidade. E o zelo que Elias tem por Deus, esse zelo pelas coisas de Deus, que é essa indignação diante das ofensas que Israel faz a Deus, esse zelo de Elias é exemplar a nós. Quando nós lemos o relato de João capítulo 2, quando Jesus está lá no templo e ele vê os cambistas, ele vê todo aquele mercado ali no templo, aquela coisa bagunçada, aquela coisa desrespeitosa, aquela coisa que claramente não tinha nada a ver com o que deveria ser o templo. Quando Jesus vê isso, ele se ira. E aqui é uma ira santa. É uma ira semelhante à de Elias, inclusive João cita para nós o Salmo 69. E o Salmo 69 usa o zelo aqui também no sentido de algo que incomoda, que deixa indignado, que nos faz agir diante de algo precioso que está sendo ofendido e desrespeitado. Jesus tem essa ira, tem esse zelo pelas coisas de Deus. Nós devemos aprender com Elias. Nós temos que aprender com Jesus esse zelo que nós precisamos ter. Senhor, eu estou indignado. Eu tenho sido zeloso porque as igrejas ao nosso redor, que se chamam igrejas, têm blasfemado seu nome, têm brincado com seu nome. Os que se dizem profetas têm mentido em seu nome. Senhor, isso me deixa indignado. Isso me deixa consternado. Senhor, eu estou irado porque eu vejo como as pessoas respeitam o Senhor e falam que estão agindo em seu nome. Eu estou indignado com as coisas que eles atribuem ao Espírito Santo e falando que aquilo é algo de Deus, sabendo que não é aquilo. Não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Isso nos deixa indignados, isso nos deixa com o zelo ardente pelas coisas de Deus, porque a palavra de Deus está sendo ofendida, o próprio Deus está sendo ofendido, blasfemado. Nós temos um hábito aqui na nossa igreja: os pastores da igreja atacam fortemente, abertamente, o pentecostalismo. Por quê? Porque há um zelo por essa doutrina. Quando essa doutrina é atacada, nós nos iramos, nós nos indignamos, nós nos levantamos contra, como Elias faz aqui, como o próprio Jesus fez no templo, como o próprio Deus faz diante das ofensas, da infidelidade persistente do povo. Há um registro de João Calvino. Quando ele escreve uma carta a uma rainha de Navarra, ele escreve uma carta e nessa carta o João Calvino escreveu um material criticando uma seita que tinha surgido, um grupo que estava se desviando dessa doutrina. E ele escreve um material sobre isso.
Essa rainha não gosta dessa atitude de João Calvino, porque os seus servos estavam envolvidos aí nessa seita, nesse grupo. E ela escreve para João Calvino, falando que não gostou. E João Calvino escreve uma carta, de novo para ela. E nessa carta, João Calvino fala uma frase muito famosa que você já deve ter visto aí no Facebook, no Instagram, essas frases que aparecem nas nossas redes sociais, que é assim: o cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio sem dizer nada, diante da ameaça dos libertinos, contra a qual João Calvino lutava. Ele não podia ficar quieto. Por mais que isso ofendesse a rainha de Navarra, por mais que isso ofendesse aquela mulher, ele não podia ser indiferente àquilo. A verdade está sendo atacada. Eu não vou ficar indiferente. E tem muitos crentes que são indiferentes. Grandes pastores dos nossos dias que são aclamados por todos, são indiferentes às bizarrices pentecostais. São indiferentes aos ataques a essa doutrina. Parece que tentam ser conciliatórios. Tentam abraçar todo mundo. O zelo deles não arde. Não arde. Como Elias. Elias não tem essa postura. Elias não tem essa coisa de politicamente correto. Elias vai lá e fala o que tem que ser falado porque o zelo arde. Esse é o sentimento de Elias, que é partilhado por Jesus, que é partilhado pelo próprio Deus. E é por isso que nós nos indignamos com aquilo que é errado, nos indignamos com o pecado, com os ataques a essa doutrina, com os ataques a Deus, os ataques à Escritura, as coisas bizarras que são atribuídas ao Espírito Santo. Nós nos indignamos com isso porque isso é uma expressão da ira zelosa de Deus. Nós, servos de Deus, compartilhamos um pouco disso. Nós temos esse zelo também, como Elias tinha aqui. Mas nós estamos falando que os versículos 9 a 12 mostram para nós essa ira zelosa. Por vezes nós já vimos, Deus se manifesta dessa maneira. E essa, talvez fosse a expectativa de Elias. Mas dessa vez na história, Deus escolheu não agir assim. Essa ira zelosa não se expressou em termos catastróficos. Não se expressou com o povo de Israel por meio desses fenômenos naturais aí. Nós temos agora um segundo atributo de Deus que mostra como ele administra a história. Nós estamos falando que a oposição do ímpio não impede a ação de Deus. E na ação de Deus, no modo de Deus conduzir a história, nós vemos a sua ira zelosa e nós vemos a sua soberania discreta. E é muito bonito ver isso. Olha o que acontece na sequência do versículo 12, depois do terremoto. Um fogo, mas o Senhor não estava do fogo. E depois do fogo, cício tranquilo e suave. As ações violentas que aparecem aqui são contrastadas com um sussurro, algo muito suave, murmurar, um cochicho, algo bem leve, bem tranquilo, contrastando com tudo aquilo que tinha acontecido antes. E Elias entende que Deus estava presente nessa expressão aí do seu poder. Então ele sai da caverna. O texto diz, depois do fogo, um cício tranquilo e suave, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Elias envolveu o rosto como uma postura de temor. É curioso, nós vemos que Moisés, quando diante de Deus, também cobriu o rosto. Os serafins, lá na visão de Isaías 6, eles têm asas e com um par de asas, eles cobrem o rosto também diante da glória de Deus. Nós vemos aqui diante da presença de Deus, aquela presença poderosa de Deus, aquela presença do Senhor dos Exércitos, a nossa postura deve ser uma postura de temor, como aconteceu com Moisés e como acontece com Elias aqui, como acontece com o serafim de Isaías 6. Essa deve ser a nossa postura. Cobrir o rosto aqui é uma expressão de temor. Eu estou com medo. Por quê? Porque o texto de Êxodo capítulo 33, lá na experiência que Moisés teve no Monte Sinai, nós aprendemos que Deus não pode ser visto. Ninguém pode ver a Deus. Porque essa pessoa morre é algo fatal. A glória de Deus não pode ser vista em sua plenitude. E Elias, certamente sabendo disso, sabendo que Deus estava ali de algum modo se expressando ali para Elias, então Elias cobre o seu rosto em uma expressão de temor. E é muito importante que nós, como crentes, tenhamos essa postura aqui também, não de cobrir o nosso rosto literalmente, usando véu, qualquer coisa do tipo, mas uma postura de temor. Quando nós nos referimos a Deus, é diferente do que acontece hoje em dia no meio pentecostal e no meio neopentecostal. Novamente, nós vemos isso acontecendo no meio pentecostal e neopentecostal. Nós vemos acontecendo os abusos dessa doutrina, coisas que não
tem nada a ver com Deus, que não é uma postura adequada diante de Deus. Recentemente eu compartilhei o vídeo de um bando de jovens. Um monte de jovens que estavam pulando feito gazelas, uma bagunça acontecendo numa quadra ali de futebol, num campo de futebol. E os jovens indo, pulando, dançando, fazendo ciranda, chorando, parecia que estavam com dor de barriga lá, se contorcendo e tal. E aí? No meio do campo tinha uma cadeira de plástico branca. E aí o rapaz que está filmando fala: olha isso, olha que bênção, tudo diante do pai, e mostra a cadeira, como que falando que Deus está sentado naquela cadeira de plástico. Meus irmãos, isso mostra uma irreverência tão grande. São vários erros teológicos envolvidos nisso, vários. Pneumatologia, teontologia, bibliologia. Enfim, se a gente fosse listar aqui, demoraria muito. Mas a gente vê que as pessoas não têm noção do temor a Deus. Peraí. Elias e Moisés, diante dessas manifestações aqui, eles cobriram o rosto em temor. E você olha para uma cadeira de plástico e fala: olha o pai ali. Que ideia é essa? Que bizarrice é essa? Que coisa maluca é essa? Que doideira é essa? Então nós percebemos que a nossa postura como crentes deve ser uma postura de temor. E aí? Depois que Elias sai, no versículo 13, depois que ele sai ali da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Nós já estudamos aqui o que Elias disse na resposta anterior, lá no versículo 10. Versículo 15, os irmãos devem lembrar que a Síria era um reino que ficava acima de Israel, e naqueles tempos ele era comandado por Ben-Hadad, pelo rei Ben-Hadad. O reino da Síria era comandado por Ben-Hadad e Hazael depois desses episódios. Aqui, quando Hazael descobre que ele vai ser o rei da Síria depois desses episódios, quando Hazael descobre que ele vai ser o rei da Síria, ele mata Ben-Hadad asfixiado. Então ele assume o trono. Então aqui nós vemos que Deus está mostrando o que vai acontecer, está direcionando a história, falando: olha, tem outros acontecimentos aí que você não sabe que vão conduzir a disciplina de Israel. Estão envolvidos com a disciplina do meu povo. Um desses fatores é que Hazael será rei da Síria. E nós vemos lá em 2 Reis, nós não temos tempo de ver aqui, mas você pode ver lá em 2 Reis que Hazael, que era um dos comandantes do reino da Síria, alguém próximo ali ao rei, ele mata Ben-Hadad asfixiado, e então ele assume a posição de rei da Síria, e Hazael trouxe um juízo severo a Israel. A Síria foi uma ferramenta usada por Deus para trazer juízo a Israel. Veja o que diz 2 Reis. Capítulo 8, quando Eliseu, o sucessor de Elias, fala a Hazael o que vai acontecer com ele nesse anúncio de que ele será o futuro rei da Síria. Olha lá 2 Reis 8.11, diz assim: olhou Eliseu para Hazael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Então disse a Israel: por que chora o meu senhor? Ele respondeu: porque sei o mal que rés de fazer aos filhos de Israel, deitarás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Hazael, como rei da Síria, faria tudo isso aqui para trazer juízo a Israel. E nós vemos aqui Deus falando: você, Elias, vai ungir Hazael como rei da Síria. O meu plano de disciplina para Israel não parou, não terminou, não vai ceder diante da oposição de Jezabel, de Jacob e dos ímpios. A história continua sobre o meu comando. E Hazael, o rei Ciro, será usado como ferramenta para cumprir esse propósito. Na sequência, no versículo 16, nós temos um outro personagem citado aí, que é Geu. Ageu, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Geu era o comandante do exército de Acabe. Geu era o comandante ali do exército de Israel. Aí ele foi responsável no futuro, aqui na sequência da história, ele é responsável por matar Jorão, que é o filho de Acabe. Acabe teve Acasias, Acasias morreu sem deixar filhos, então o trono de Israel passou de Acasias para Jorão, que era filho de Acabe. Também, e Geu matou Jorão. E não apenas Geu matou Jorão, como também ele esteve envolvido na morte de Jezabel. Se você ler lá depois o relato de 2 Reis capítulo 9, você vai ver a morte
terrível que Jezabel teve e Jeú estava envolvido nisso. Então, nós vemos que Jeú assumirá o reinado de Israel no lugar da dinastia de Acabe. E isso serve de consolo para Elias. Veja aqui, Elias. A dinastia de Acabe vai acabar. Essa dinastia pagã que te persegue, que quer te matar, dessa mulher ímpia que é de Isabel, essa dinastia terá o juízo vindo das mãos de Jeú. E isso realmente aconteceu. Jorão foi morto por Jeú. A Jeú assumiu ali o reinado de Israel e acabou com a dinastia de Acabe. E isso tem uma aplicação interessante. Esse consolo que Deus dá para Elias tem uma aplicação interessante para a nossa vida. Nós aprendemos que o mal não dura para sempre. O mal não perdura para sempre. O regozijo dos ímpios não dura para sempre. A oposição dos ímpios não dura para sempre. Quando Deus determinar dentro do seu plano soberano que o juízo virá sobre os ímpios, isso vai acontecer. O mal não perdura para sempre. O mal não vence para sempre. Há um momento em que Deus traz juízo sobre os ímpios. E o artigo 16 fala também de Eliseu, que deveria ser ungido a profeta no lugar de Elias. Então Deus mostra para Elias que o ministério de disciplina de confronto à infidelidade de Israel não terminaria com Elias. Continuaria. Há uma sequência programada. O plano de Deus continuaria mesmo que Elias ficasse para trás, mesmo que Elias deixasse de existir, morresse lá, mesmo que Elias não exercesse mais o seu ministério. O propósito de Deus, o ministério que Elias começou, continuaria. Por meio de Eliseu, o Elias passaria o bastão para Eliseu, que seguiria essa tarefa aí. Tanto que se você for observar, ao longo do relato de Reis, você vai reparar que Elias só ungiu a Eliseu. Azael foi ungido pelo próprio Eliseu, porque Eliseu mencionou, nós vemos aqui o texto, Eliseu mencionou o cargo que Azael ocuparia. E Jeu foi comissionado por servo de Eliseu, que foi até Ageu e o ungiu. E Eliseu foi ungido quando Elias, na sequência do relato, joga sua capa sobre Eliseu. Então aqui a gente tem que entender a expressão ungir não no sentido técnico que nós estamos acostumados, como sacerdotes e tudo mais que tinham o óleo derramado. Mas aqui parece ser um sentido mais geral, como alguém que é comissionado para uma tarefa. Você será comissionado para uma tarefa. Elias comissionou Eliseu para uma tarefa e por meio de Eliseu, nós temos Azael e Jeu sendo comissionados também para as tarefas seguintes. O versículo 17 reforça isso, falando, quem escapará à espada de Azael, Jeu o matará. Quem escapará à espada de Jeú, Eliseu o matará. Ou seja, Deus não deixa pontas soltas na história. Nada foge ao seu controle. O versículo 18 termina, também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Nós não teremos tempo de estudar aqui em detalhes o versículo 18, porque o nosso tempo já está avançado, mas os irmãos podem ver depois Romanos capítulo 11, dos versículos 1 a 5, quando o apóstolo Paulo cita esse episódio. Aqui, ele cita as palavras de Elias, e cita a resposta que Deus dá dos 7.000 que se mantiveram fiel. E Paulo, em Romanos 11, usa esse episódio para falar, olha, Deus não rejeitou os judeus. Assim, como na época de Elias havia ali alguns que foram preservados, pela graça de Deus ainda hoje, diante da mensagem do Evangelho, e diante da rejeição que os judeus tiveram ao Messias, ainda hoje, Deus tem um remanescente fiel, alguns judeus que se converteram ao Evangelho já agora. Ou seja, Deus tem planos para Israel. E agora há um remanescente fiel, pessoas que ouviram o Evangelho. Judeus que ouviram o Evangelho se converteram. Isso está lá. Em Romanos 11, versículos 1 a 5. O próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele se coloca como exemplo disso. Em Romanos 11, então vocês podem ver essa citação que é feita lá no Novo Testamento. Nós não teremos tempo de ver aqui, mas ela é importante. E o texto fala sobre beijar o ídolo. Não se dobraram a Baal. E toda boca que não o beijou. O ato de beijar, de forma geral, era algo associado à reverência tanto a deuses pagãos como reis. Nós temos algumas referências disso em Oséias, também nos Salmos, beije o filho para que não se ire. E por mais que isso pareça estranho para nós, você fala assim, mas hoje em dia ninguém mais beija ídolo, né? Você que pensa? O Douglas vai colocar aí para nós uma estátua de bronze de São Pedro que está lá no Vaticano. Você vê aí a imagem da estátua, provavelmente você está vendo aí a imagem da estátua. E essa estátua de bronze de São
Pedro, você deve observar, ela fica numa altura acessível ali. As pessoas. E essa estátua tem 2 pés. O pé direito de Pedro está à frente e o pé esquerdo está um pouquinho recolhido ali atrás. Se o Douglas der para nós o zoom aí dessa imagem, vocês vão observar que um dos pés está totalmente deformado. No zoom aí dessa estátua, vocês vão ver que um dos pés está totalmente deformado. O outro está deformado, mas um pouquinho menos deformado. Você vai falar, nossa, mas Pedro tinha um pé tão feio assim? Não, Por quê? Quer dizer, eu não sei como era o pé de Pedro, né? Mas o fato é que essa estátua até hoje ela recebe passadas de mão e beijos dos fiéis. Por isso que o pé dessa estátua de bronze está do jeito que vocês veem aí na tela. Está totalmente desfigurado. Esse pé que está mais adiante está totalmente desfigurado. Porque as pessoas passam lá, colocam a mão, beijam, né? Imagina, tempos de Covid. Que nojo isso daí, né? Vai ver, o Covid começou lá, né? Pessoal transmitindo Covid lá, no Vaticano, lá em Roma. É umas coisas que não tem cabimento. Mas isso acontece ainda hoje. Os fiéis da Igreja Católica visitam a estátua de bronze de São Pedro, passam a mão e beijam aquele pé. Todo mundo beijando, uma coisa nojenta. Antes da pandemia nem devia esterilizar aquilo com álcool nem nada. Coisa bizarra. Desde aqueles dias de Elias até hoje, esse hábito idólatra persiste. Vejam, o tempo passa, mas a idolatria continua exatamente a mesma. E meus irmãos, o que nós aprendemos diante disso tudo aqui, desse segundo ponto onde nós vemos a soberania discreta de Deus? O fato de Deus agir de modo discreto deve nos encorajar e consolar, porque nós estamos num mundo que parece estar sem freios. Nós vemos os governos perdidos em corrupção, em escândalos, e nós não vemos nada de bom acontecendo. E nós falamos, meu Deus, onde está o seu controle? Onde está a ira que o Senhor vai despejar sobre o pecado? E nós precisamos lembrar que na administração que Deus faz da história, por vezes ele age de forma discreta. Deus está agindo de forma discreta. Deus continua controlando a história. Nós não precisamos nos desesperar ou ficar desamparados como acontece aqui com Elias em um momento do seu ministério. Deus continua controlando a história, mesmo que de forma discreta, mesmo que nós não percebamos todos os detalhes. Deus está ali. Nós aprendemos isso no livro de Esther. Esther foi colocada naquela posição de rainha no momento crucial para libertar o povo judeu da morte ali no Império Persa. E Deus foi conduzindo todos os detalhes da vida de Esther para que ela chegasse até aquele lugar e todo o povo fosse beneficiado por isso. Então, é muito importante que nós descansemos na soberania discreta de Deus. Nós também precisamos lembrar que nem sempre Deus age de forma catastrófica, de forma espetacular. Nosso desejo é que se houvesse um terremoto, fogo, vendaval em Brasília, no STF, em todos os lugares, esse seria o nosso desejo diante de tanta corrupção, mentira, escândalos. Mas nem sempre Deus age de maneira catastrófica, derramando, despejando a sua ira nesses termos. Muitas vezes Deus age de forma discreta, conduzindo a história de acordo com seus propósitos. E por fim, o povo evangélico hoje é muito fissurado nessas expressões espetaculares do poder de Deus. De fato, isso existe na Bíblia. Mas existem momentos da história em que Deus administra isso. Não é sempre que Deus age dessa maneira. E por valorizar demais esses eventos espetaculares, o dia da grande unção, o derramamento do fogo de Deus, essas profetadas que eles dão, esse povo perde a noção de um Deus soberano que cuida dos detalhes da nossa vida. Um Deus soberano que cuida de todos os fatores e que conduz toda a história. Nós precisamos lembrar que existem, sim, períodos em que Deus age de maneira milagrosa e espetacular. O Êxodo, o ministério de Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos, ali no livro de Atos. Mas hoje Deus continua agindo. Não é porque Deus não faz mais coisas tão espetaculares com tanta frequência como os milagres que aconteciam nessas épocas que Deus não continua agindo na história. Pelo contrário, Ele continua colocando os jogadores ali naquele tabuleiro do jeito que Ele quer, movendo as peças de acordo com a sua soberana vontade, de modo discreto, de modo que os detalhes da nossa vida individual, pessoal, estão debaixo do seu cuidado também. O nosso ministério, nosso trabalho, nosso serviço cristão está debaixo do cuidado de Deus. Mesmo que haja oposição dos ímpios, nós temos que lembrar que o Senhor continua guiando a história.
O Senhor continua protegendo o seu povo. O Senhor continua direcionando cada detalhe da história, muitas vezes por meio de uma soberania discreta. Quando nós aprendemos essas verdades, o nosso coração descansa. Muito bem, então nós aprendemos aí que a oposição dos ímpios não impede a ação de Deus. Nessas ações, na administração da história, no agir de Deus, Deus revela sua ira zelosa e Deus revela sua soberania discreta.